Seja bem-vindo, Superficiano! Superficiano, está começando mais um vídeo aqui no Superfície de Contato, nesse formato mais direto. Hoje falaremos a respeito das provas do PSC1 e do PSC2. Se você é do Amazonas, fez ou vai fazer a prova do PSC, fica ligado nesse vídeo que com certeza lhe ajudará bastante. Eu me chamo Celso Elias Neto e esse aqui é o Superfície de Contato. Você já sabe, quanto mais contato, mais você aprende. Quero falar com vocês, quero comentar, na verdade, cada questão, trazer alguns detalhes, trazer o meu parecer a respeito da prova, saber o que vocês também acharam da prova, então já coloquem nos comentários as suas colocações. Olha só, a prova do PSC 1 e 2, referente quem está no terceiro ano fez o segundo, a segunda etapa nesse caso, e quem está no segundo ano, em 2026, fez a prova de primeira etapa, PSC, Processo Seletivo Contínuo. Quem faz essa prova da UFAM é a Compec, ela que é a banca responsável por elaborar essas provas. Quero comentar primeiro a prova do PSC1. Já estou aqui com a minha colinha, já sei basicamente o que caiu, lancei o gabarito logo após a prova lá no Instagram, então se você ainda não corrigiu, vai lá no Instagram, o gabarito está lá, bonitinho. A UFAM também já postou seu gabarito preliminar. É evidente que vai ter recursos, as pessoas vão buscar algumas anulações e posteriormente ela vai postar o gabarito definitivo. Aí você faz a contagem e vê quantos acertos você realmente teve. Olha só, a prova do PSC1, a questão primeira de Química começa na questão 35. Gostei muito dessa questão porque ela busca avaliar principalmente a criticidade do aluno. Ele botou duas afirmativas, dois alunos estavam conversando sobre a evaporação e ele coloca alguns termos e algumas condições. Ele quer saber do candidato qual aluno tem uma resposta e uma opinião mais plausível cientificamente. E aí você teria que comparar e verificar o que cada um disse e o que cada alternativa colocou. Uma questão muito boa. Assim, de antemão, as questões do PSC1 foram bem legais, exceto a 38 que a gente vai falar mais pra frente. Então, 35, bem legal, trouxe lá a química fundamental, a química básica, fenômenos físicos, fenômenos químicos, um pouco de mudança de estado, uma questão bem básica, bem legal. Questão 36, questão batida, separação de misturas. Ele colocou um sistema e ele queria saber a ordem sequencial correta para separar essa mistura. E aí, só para listar aqui para vocês, limalha de ferro, cloreto de sódio sólido, essa informação é importante, areia e etanol. E ele queria saber qual é a resposta correta. Eu sempre falo para os alunos, para os queridos superficianos, que em uma mistura, em um sistema e quando a questão quer uma sequência correta de separação desse sistema, é preferível você remover primeiro os sólidos. Nesse caso, o mais interessante é tirar logo a limalha de ferro, separação magnética, ou nesse caso aqui, ele colocou imantação. Questão 36, básica, recorrente nos vestibulares, bem legal. Questão 37, questão batida de modelos atômicos. Ele colocou modelo de Dalton, de Rutherford e modelo de Bohr. Muito boa questão. Na segunda afirmativa ele fez uma confusão, colocou uma informação que é justamente o contrário. Bem legal essa questão, bem tranquila também, dava suavemente para responder. Questão 38, questão parcialmente polêmica. Por quê? Porque essa questão 38 é uma questão de estequiometria, bem legal, bem básica, bem clássica também. Só que essa questão possui duas afirmativas corretas. Todavia, eu já avisei vocês que os vestibulares eles estão colocando questões que têm respostas que podem ser consideradas
corretas, mas existe uma afirmativa que está mais correta, mais completa. E na minha opinião, foi isso que aconteceu aqui. Embora tenham duas respostas, uma está mais completa, que foi a que eu considerei no gabarito e também saiu no gabarito preliminar, a UFAM considerou o mesmo gabarito, que seria a letra B. Então, algumas pessoas me perguntaram, professor, pode ser anulada? Vai ser anulada? Olha só, a Compec, que é a banca que elabora as provas da UFAM, ela é muito imprevisível. Então, assim, tem uma chance remota? Tem. Pode ser anulada? Pode. Vai ser anulada? Talvez. Então, não conte com isso. Era para ser marcada a letra B, embora também a letra D esteja correta. Mas, na minha opinião, a B está mais correta. Questão 39, questão clássica de cinética química. E ele nem pede a velocidade da reação. Ele coloca uma tabela, coloca a concentração, coloca o estado físico, coloca a temperatura, e ele quer saber a respeito dessa tabela. Quem tem maior velocidade ou quem tem menor, por quê, a explicação. Nesse caso, ele coloca o metal é o magnésio. Então, uma questão bem tranquila, bem de boa, analisava, via e tal, questão tranquila. E a questão 40, questão sobre forças intermoleculares, uma questão dada, talvez a mais fácil da prova. Quando eu coloco sal de cozinha em água, que interação intermolecular acontece? Básica, a mais forte das intermoleculares, que é a íon dipolo. Muito tranquila também, de boa. Olha, prova do PSC1, suave. Agora, a prova do PSC2. Confesso que essa prova me chamou a atenção por deixar de fora um assunto muito grande e que vinha sendo cobrado em todos os anos, que é termoquímica. Termoquímica não caiu nessa prova, o que me surpreendeu. Vale ressaltar, eu pensava que ia cair pelo menos uma questão de termoquímica, mas não caiu. A banca optou colocar uma questão de escalas termométricas e colocar duas questões de química ambiental /verde junto com biocombustíveis. Foi isso que aconteceu. Olha só, a primeira questão, a mais polêmica de todas, na minha opinião, um pecado, essa questão vir dessa forma. Uma questão que é mais para a área da física, mas nós, enquanto químicos, nós precisamos saber, e os estudantes também, pelo fato de estar estudando física, precisam saber, e a Química 2 é a físico-química, então é a física aplicada à química. Então a gente entende, só que uma questão, na minha opinião, pobre, porque ele deu a fórmula, ele falou que era uma função linear, a variação a gente sabe que é a mesma, elas são proporcionais Celsius e Kelvin. Então, assim, além disso, o gabarito veio errado. Não tinha gabarito para marcar, porque o correto era 373. Porque ele falava lá que um termômetro estava desregulado, que o ponto de fusão estava marcando 5 graus e o ponto de ebulição 41. Então, 41 equivale a 100. Era só somar 100 com 273. Não tinha esse gabarito. Então, essa questão precisa, não é que pode ser, não, ela tem que ser anulada, sim ou sim. Questão 36, questão dada também, questão muito fácil. Radioatividade, falei que ia cair, caiu uma questão básica de meia-vida, não precisava usar fórmula, não precisava de nada, era só fazer 2 meias-vidas e dava o resultado lá. Muito fácil, questão assim, tranquila. Questão 37. A questão 37, questão muito boa, porque ela relaciona biocombustíveis com química ambiental e química verde. Então ele deu 4 proposições e ele queria saber qual era a alternativa correta. Falei para minha querida superficiana, Júlia, caiu usina nuclear, não é fonte renovável. Essa questão acabou pegando muita gente. Questão tranquila também, bem legal. Abordou pontos importantes sobre consequências, soluções, problemas também.
a respeito dos biocombustíveis. Tranquila. A 38, questão clássica de eletroquímica, eletrólise. Aqui com ácido sulfúrico, que acaba sendo a eletrólise da água. Ele queria saber, cadê? Ele queria saber qual era o gás produzido no anodo. Questão batida também. Há 2, 3 anos caiu uma questão parecidíssima com ela. Tranquila. Questão 39. Essa questão é de deixar um pouco em dúvida o candidato, porque ele colocou um texto, ele queria saber a respeito desse texto, qual a melhor resposta, se era química ambiental, química verde. Eu sempre falo para os meus alunos que, queridos superficianos, química ambiental vai voltar mais para um problema que já deu errado. Então, eles vão tentar consertar. E a química verde, ela vai tentar começar sempre da melhor forma. Então, química ambiental, eu vou tentar consertar o que deu errado. E a química verde, eu vou começar certo, ou da melhor maneira. Essa é basicamente a diferença principal entre elas. E por último, uma questão polêmica que muita gente esperneou, queria que fosse anulada, mas dificilmente vai ser anulada, porque ele pede uma enzima específica dentro do ciclo do nitrogênio. Assim, enzimas é do terceiro ano, só que ele só pede a informação principal. Qual é a enzima que catalisa esse processo? Uma questão muito específica que pouco cobra competências e habilidades do candidato. Uma questão que eu senti uma pobreza enorme aqui. Se você decorou a informação, você respondia. Então, assim, não conseguiu avaliar muita coisa do candidato, infelizmente. Mas, no geral, foi uma boa prova, dentro do esperado, exceto essa questão de termoquímica que ficou de fora. Na minha opinião, não deveria ficar de fora, é um assunto muito importante, muito grande, fundamental. E, enfim, colocaram uma questão de escalas que acabou não correspondendo às expectativas, mas a gente está aqui para trabalhar, para aprender, para corrigir, para se aperfeiçoar. Então, vida que segue, vamos continuar estudando. A prova do PSC ela tem as suas peculiaridades, ela é uma prova diferente, ela exige uma coisa diferente, exige mais preparo, mais leitura, abrange outras áreas, então é importante você ficar ligado, porque a UFAM ela costuma correlacionar esses conteúdos. Por exemplo, escalas caiu na química, caiu uma questão de biocombustíveis na biologia, sendo que é mais geografia química, enfim. Esse é o parecer do Superfície de Contato. Coloque aí nos comentários o que você achou da prova. Encaminhe esse vídeo para o seu amigo. Se inscreva no canal. Se inscreva. Olhem as informações que eu dei aqui, ó, para você. Vamos lá, compartilhe esse vídeo, já assina o sininho, já ativa o sininho, já se inscreve no canal. Quase que não sai. Aqui é o Superfície de Contato. Quanto mais contato, mais você aprende. Valeu!